De volta com Freud Explica, falando hoje com a psicóloga Vânia Calazans. Vânia, a gente parou na questão da simulação do balão gástrico, né? Achei interessante, né? Quer dizer, como é que é? Qual a sensação que a pessoa tem? Ela tem a sensação um pouco de estar com alguma coisa diferente no estômago? Como é que funciona isso? Então, a hipnose, ela é uma sugestão, né? E o cérebro, ele vai trabalhar com essa sugestão. Isso difere muito de pessoa para pessoa, como ela vai sentir. A grande maioria das pessoas tem uma sensação de saciedade, de estômago cheio, né? Então, quando ela vai comer, ela sabe que se ela comer muito, ela vai passar mal. Então, assim, que ela tem que comer uma quantidade pequena, porque ela tem um balão no estômago e aquele balão faz com que ela não tenha apetite. Então, assim, não é que ela fica pensando, né, o tempo inteiro, eu tenho um balão no estômago, ou sentindo o estômago. Não, mas ela sabe, de alguma maneira, né, que o estômago está cheio. E as pessoas relatam mesmo, né, que assim, quando comem um pouquinho a mais, tem uma sensação de mal-estar, de estufamento, então não comem. Que interessante. Então diminui a quantidade. Qual o caso que você teve, assim, que você acha mais fantástico, assim, no sentido de realmente da pessoa ter emagrecido muito? Olha, eu tenho algumas histórias, assim, de pacientes que tiveram um resultado muito bacana, né? Tem uma médica que ela tinha uma história de muita frustração em relação a dietas, enfim, né? Então, quando ela começou, ela já tinha feito diversos tratamentos. E quando ela começou, ela estava bem obesa. E ela me disse que ela não ia pesar, né? E ela foi fazendo o programa, assim, ela aderiu mesmo ao programa. Ela nunca pesou. Ela terminou, assim, o tratamento, eu acompanhei depois, porque são as 10 semanas, e depois a gente conversa com o paciente sobre a possibilidade dele fazer uma manutenção, se for do interesse. Então, essa paciente eu tive a oportunidade de acompanhar. Ela não pesou até hoje, né? Quer dizer, mas ela deve ter emagrecido mais de 40 quilos, com certeza. Nossa, em quanto né? tempo isso? Há 1 ano e meio, mais ou menos. Olha que fantástico. Teve uma outra paciente minha, que até foi uma paciente que foi uma história muito bacana. Ela veio com uma indicação para cirurgia bariátrica. Tá. E ela queria muito engravidar, mas não queria fazer a cirurgia bariátrica. Então, assim, na primeira consulta, ela chorou muito, porque ela dizia assim, quanto tempo, né, eu vou levar para emagrecer, para um dia poder engravidar? Olha só. Porque ela não queria fazer a cirurgia bariátrica. E ela tinha que emagrecer uns 35 quilos, mais ou menos, que foi a orientação médica. E aí nós começamos o tratamento, né? E o que eu digo sempre para os pacientes é o seguinte, vamos trabalhar com metas pequenas, né? Porque as metas pequenas, elas são possíveis de serem alcançadas. E quando você alcança, você trabalha com reforço positivo. Poxa, bacana. Sim, sim. Né? Porque o que acontece muitas vezes, assim, o cérebro ele tem uma tendência, até por uma questão de preservação da espécie, a focar no negativo. Exato. Então você faz 2 dias de dieta direitinho, aí no terceiro dia você vai e come um pedaço de bolo, você diz assim, estraguei tudo. Né? Tá vendo? Eu não tenho força de vontade, eu não tenho competência, eu não sou capaz e tudo mais. Agora, deixa, né? Vou pensar nisso só na segunda-feira, agora eu vou comer segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Isso. Tudo que você fez naqueles 2 dias direitinho, você esquece. Você não valoriza. Você vai valorizar aquele pedacinho de bolo que você comeu. Exato. Né? Então, por isso que eu falo para os pacientes, se a gente foca em metas curtas, você trabalha com sucesso. Né? Então, no caso dela, que eram 35 quilos, a gente começou a trabalhar mesmo com metas pequenas. Em 1 ano e 3 meses, ela tinha emagrecido os 35 quilos. Que maravilha. Então, ela foi emagrecendo uma média de 2,5 kg, 3 quilos
por mês. E né? você soube depois se ela engravidou? Não, ela está comigo até hoje. E aí foi bem bacana, assim, está sendo bem bacana, por quê? Porque nós fizemos um plano, né? Então, durante um ano, a nossa proposta é que ela permaneça nesse peso que ela está hoje, que é 60 quilos. Tá. Né? Que ela fique nesse peso durante um ano. E aí, durante a gravidez, a proposta é que ela engorde aí 10, 11 quilos. E né? você vai acompanhar também, que legal. Para que depois ela retome novamente os 60 quilos com facilidade. Isso é importante também, quer dizer, não é a pessoa pensar, vou fazer 10 sessões e pronto. Não, tem que ter todo o acompanhamento psicológico, né? Sim, porque senão a coisa... Né? Porque você pensa, são, sei lá, 30 anos, 40 anos... funcionando de uma maneira, né, lidando com a alimentação de uma maneira, não é de uma hora para outra que você modifica isso. Por isso que essas dietas assim que você emagrece 7 quilos num mês, enfim, acaba não dando resultado. Né? Você volta, você volta a engordar. Olha, aqui, Vânia, da Débora, ela diz o seguinte: será a hipnose um bisturi psiquiátrico capaz de remover uma causa de ansiedade ou compulsão, ou funciona como elemento momentâneo de camuflar sintomas? Então, a gente sabe hoje que assim, a hipnose... você não consegue com a hipnose, por exemplo, modificar uma vivência passada. Então, tem pessoas que dizem assim, um trauma, apagar um trauma. Não, isso não existe. Mas a gente sabe, e isso é comprovado cientificamente, que você consegue colocar uma nova memória. Então, a gente chama isso de uma nova conexão neuronal. Você instala essa nova memória. De que maneira? Aquilo fica para o cérebro como uma vivência. Então, se você tem no seu repertório uma história de compulsão alimentar, enfim, e você não tem nenhum sucesso, nenhuma história de sucesso em relação a isso, com as técnicas de hipnose a gente consegue que a pessoa experimente situações em que ela gerencia a compulsão, por exemplo. Okay. Isso fica registrado no cérebro. Fica como uma nova memória. Quer dizer, o cérebro está recebendo uma nova informação que ele nunca recebeu. Exatamente. Porque ele só recebeu informações negativas até então. Exatamente. Né? Então você coloca aquilo. Claro que você vai ter que reforçar isso depois com a terapia. Claro, claro. Né? Então, assim, a hipnose por si só, ela não funciona. Sozinha, como ela é sugestão, ela tem um prazo limitado. Aí sim, fica uma coisa assim, momentaneamente aquele sintoma desaparece. Tá, mas depois ele retoma. Agora, se você tiver um acompanhamento psicoterápico junto, aí você consegue fazer uma mudança. Tá. Então, é aquilo que eu te falei, a hipnose, ela facilita o processo, né? Mas ela, por si só, ela não resolve nada. A Carol diz o seguinte: preciso urgentemente emagrecer. Se eu não perder uns 15 quilos, não poderei me submeter à cirurgia mais radical. Gostaria de saber em quanto tempo posso perder esses quilos para dar prosseguimento à cirurgia bariátrica. Né? De repente, Carol, até nem pensar na cirurgia, né? Procurar a doutora Vânia e né, repensar aí a questão da cirurgia, né? Agora, essa pergunta que ela faz, em quanto tempo, não dá para responder isso, porque isso é muito individual. Né? Depende muito da escolha que você vai fazer, por exemplo, em relação à dieta. Que dieta que você vai escolher, né? Tem pessoas que fazem aquelas dietas de só comer proteína e tem uma perda de peso rápida. Né? Depende da adesão à atividade física. Né? Então tem uma série de e você sabe o que eu me lembrei com a pergunta da Carol? Quem vai fazer a cirurgia bariátrica muitas vezes engorda. Sim. Por exemplo, 15, 20 quilos para poder fazer. Né? Porque não está dentro da faixa ali, né, que é autorizada a fazer a cirurgia. Que coisa, né? Quer dizer... porque as pessoas, elas têm uma ideia de mágica,
Eu vou fazer a cirurgia bariátrica, não vou engordar nunca mais na vida. Não. Gente, não. Né, o quanto, 70% volta a engordar, volta é isso? Volta a engordar. Então, assim, não existe, em relação a sobrepeso, obesidade, a gente tem que fazer um trabalho mesmo de mudança na forma de se relacionar com a comida. Exatamente. É isso que é importante. Exatamente. Porque se você consegue ter tranquilidade de dizer assim, eu posso ir numa festa, experimentar, comer, me divertir, e no dia seguinte, por exemplo, eu vou fazer mais atividade física, ou nessa semana eu vou diminuir um pouco a quantidade, ou não vou, eu vou conseguir ir até a festa e comer uma quantidade razoável, saudável, tranquila, pronto, você tem uma vida... E eu acho, né, Vânia, que a comida tem que ser nossa amiga, mas não uma amiga no sentido do desespero, né? Sim. Eu acho que eu também não posso ver a comida como uma inimiga, porque aí eu também acho que é complicado. Aí entra na questão da compulsão, da anorexia, da bulimia. Exatamente, né? Olha aqui o Roberto, peraí, eu fechei o Roberto. Roberto, boa tarde. Gostaria de saber da doutora Vânia se esse procedimento pode ser feito ao inverso. Uma pessoa com anorexia nervosa pode fazer? A gente acabou de falar da anorexia aqui. Anorexia... Interessante, né? Anorexia é um dos transtornos aí, né, mais complicados que a gente tem. Mas a gente consegue sim fazer um trabalho. Eu tenho pacientes assim que com quadro de bulimia, eu pessoalmente nunca atendi um paciente anoréxico com essa finalidade. Tá. Né? Mas tem relatos de casos, sim, a gente tem técnicas para instrumentalizar a pessoa a gerenciar todas essas questões emocionais. E, por exemplo, numa situação dessas de ganho de peso, o que a gente precisa? Que a pessoa se sinta tranquila em comer, né? Acreditando que aquela comida não vai fazer mal, né? Que ela não vai engordar excessivamente, que ela não vai perder o controle, né? Que ela não é inimiga. Então, através das técnicas de hipnose, a gente consegue trabalhar com isso. Agora, lógico que precisa de todo um suporte psicoterápico para lidar com as questões da anorexia, né? Sim, e você falou a palavra-chave da anorexia, né, gente, que é controle. O anoréxico, né, ele precisa do controle. Do controle. Né? Acho que a vida está tão desestruturada que a única coisa que ele tem controle é em relação ao conseguir falar não à comida. Né? E aí você está falando de uma coisa que é interessante, que é assim, ansiedade. Né? Uma das coisas que a hipnose trabalha melhor é com modulação de ansiedade. A gente consegue modular a ansiedade com a hipnose. Então eu consigo, por exemplo, criar uma situação ansiogênica, no caso da anorexia, né? O comer é uma situação ansiogênica. Então eu pergunto para essa pessoa, ela está lá diante da comida, ela vai comer, ela está em hipnose, ela vai comer. Eu pergunto para ela, de 0 a 10, quanto você está ansiosa nesse momento? Ela vai me falar 10. Aí eu mudo o cenário, eu coloco essa pessoa num cenário que eu sei que para ela é agradável, sei lá, numa praia, um ambiente tranquilizador. E vou criando situações para que ela vá diminuindo essa ansiedade. Como o corpo responde fisiologicamente, né, ela vai se tranquilizar. Aí eu vou perguntando, de 0 a 10, quanto você está ansiosa? Até ela me falar que ela está 1, 2, 0, enfim. Aí ela volta para a situação ansiogênica. Quando ela volta lá para a comida, fisiologicamente, ela está calma, certo? Ela está tranquila, a ansiedade diminuiu. No que ela chega lá, eu vou perguntar para ela, de 0 a 10, quanto você está ansiosa? Invariavelmente, ela vai me dizer menos. Ela estava 10, ela vai me dizer 8, ela vai me dizer 7, porque ela não consegue sentir o mesmo estado ansioso que ela estava anteriormente, porque ela está fisiologicamente tranquila.
Então a gente vai modulando, vai fazendo isso várias vezes até ela poder estar, por exemplo, diante do prato de comida sem ansiedade e se ver comendo com tranquilidade. E isso acontece porque fisiologicamente ela está calma. Que interessante. É muito bacana. Muito interessante. É apaixonante, na realidade. Não, muito, muito. Demais. Aqui tem para você da Ágata. Ela diz: olá, Tati, Vânia. Percebo que as pessoas gordinhas têm uma autoestima muito baixa. A compulsão alimentar pode ser uma forma de evitar um relacionamento ou a vida em geral? Seria uma fuga? Muitas vezes né? Muitas vezes. O ganho de peso, ele está sempre vinculado a uma questão emocional, né? Seja em questões relacionadas a relações afetivas, né? A autoestima, a trabalho, tem sempre aí, né? É uma maneira de você se proteger, né? Eu Porque acho, aí você exatamente. começa a justificar, por exemplo, não vou em tal lugar, né? Não vou olhar para fulano porque ele não vai olhar para mim. Não vou me vestir bem porque eu tô acima do peso, e né? aí Exato. você vai se esquivando de uma série de situações mesmo, né? Eu já atendi vários casos de pessoas que sofreram abuso e que relatam Sim, que se sentem... é muito comum. Né? Eu não quero que um homem olhe para mim. Então, eu tô bem, assim, eu não quero mexer nisso. Exatamente. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente e ela estava me dizendo assim, essa semana eu não consegui fazer direito à dieta, foi meio difícil e tal, eu estou sentindo que eu estou empacada e tal. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a fazer algumas perguntas para ela e no fim a gente chegou na questão do relacionamento conjugal dela, né? Então ela tem um relacionamento que era o ponto principal anos, ali, né? Que ela está num momento aí que ela está repensando algumas coisas, só que se separar é uma coisa que implica, né, em diversas situações, isso gera uma angústia, e aí a ideia é o quê? Qual é a fantasia? Se eu ficar bonita, se eu ficar atraente, né, pode ser que as pessoas comecem a olhar mais para mim, pode ser que eu me interesse mais pelas pessoas, e será que emagrecer vale a pena? Tá, olha só. Né? Então, a pessoa resiste, né? Claro. Porque vai, de repente, vira um problema se você não está fortalecida para lidar com o conflito conjugal. A gente vai achando formas de se boicotar e de esconder, né? E aí, num caso desses, por exemplo, muitas vezes a gente tem que desfocar da questão do emagrecimento, né? Trabalhar um pouco esse fortalecimento emocional. E uma das coisas que eu disse para ela foi o seguinte, olha, vamos pensar no momento atual, né? O que você quer para hoje? A Maria, né? Com 20 quilos a menos, vai ser uma outra pessoa. Sim. Né? Então, talvez a Maria com 20 quilos a menos tenha uma estrutura emocional diferente dessa Maria de hoje para lidar com esse casamento. Exato, exato. Né? Então, assim, se a gente fica projetando, você trabalha com ansiedade mesmo, né? Vânia, infelizmente o nosso tempo esgotou, tá? Eu quero te agradecer muito. Eu que te agradeço, tá? E você vai voltar porque eu sei que a hipnose também para a questão das dores, Sim, né? a hipnose trabalha com uma série de questões. Então eu quero te convidar, a gente marca uma pauta para falar sobre essa questão também. Tá bom. Gente, quem quiser entrar em contato, tenho certeza que várias pessoas, né? Tá passando o site da doutora Vânia, então é só... Você quer deixar mais algum e-mail, algum contato? Meu e-mail é vaniacalazans@uol.com.br. Ok. Tá? As pessoas podem escrever que eu respondo. Escrevam, viu, meninas? E meninos também, né? Porque tem muitos meninos, a gente já pensa em mulher, né? Gente, então a gente vai ficando por aqui. Um beijo muito grande e até a semana que vem.